pessoal, para a nossa terceira parte, né, para encerrar, quais são os parâmetros microbiológicos que devem ser analisados quando a gente fala de poluição da água, tá? É muito simples. Vamos lembrar, primeiro, que é importante analisar a microbiologia da água por causa dos patógenos, né, que pode vir quando tem contaminação da mesma. Os organismos patogênicos encontrados na água contaminada por esgoto foram excretados por humanos e animais infectados ou vetores. Temos aí alguns grupos, né, as bactérias, os vírus, como corona, que já tinha no esgoto, né, protozoários e alguns vermes. Ou seja, a presença desses organismos indica contaminação fecal. Então, presença deles em um excesso acima do que a lei permite, porque a lei fala pode ter X número de bactérias, X de vírus, X de protozoários, X de determinado verme. Se estiver acima disso, é contaminação fecal, tem contaminação fecal, e isso é um problema para a água, tá bom? E também para a gente que pode entrar em contato, nadando, pescando, você vai comer aquele peixe, ou até no próprio tratamento de água. Quais são as bactérias mais comuns que vêm com o esgoto? Campylobacter jejuni, Escherichia coli, né, que é a clássica das clássicas, Legionella pneumófila, temos a Leptospira, Salmonella typhi, Vibrio cholera. Então olha quantos micro-organismos patogênicos, né, bactérias patogênicas, pode ter numa água contaminada, especialmente por esgoto. Os protozoários, podemos ter o Balantidium coli, o Entamoeba histolítica, o Cryptosporidium parvum, o Cryptosporidium caetanensis, Giardia lambia. Então, todos micro-organismos, né, protozoários, que podem causar doenças. Temos entre os eumintos, Ascaris lumbricoides, Fasciola hepática, Enterobes vermiculares, Taenia solium, Ticuris tricura. Então, lembra, eles só estarão presentes? Pode estar? Pode, porque o ambiente é ambiente. Só que eles estarão em pequenas concentrações. Por quê? Porque esses organismos são patógenos, são parasitas, ou seja, vivem dentro de outros organismos. Então não é natural encontrar eles na natureza. Ficou até estranho, natural na natureza. Mas você não vai encontrar. Se você encontrar, é pouquíssimo, sabe? É bem pequeno mesmo a concentração. Porque eles gostam do quê? Estar dentro dos seus hospedeiros. Então, se você tem a presença deles, é porque está tendo contaminação fecal. Pode ter sido um gado que passou ali e defecou? Pode. Então, não é nada sobrenatural. Mas, se tiver em excesso, você tem esgoto. Esse esgoto pode ser de uma suinocultura, de uma bovinocultura, de humanos, tá? Então, um excesso desses organismos patógenos, né, organismos que vivem dentro do nosso corpo, vem por esgoto, tá? Uma das técnicas de analisar uma água com esgoto contaminada, na aula de esgoto eu vou tratar com mais detalhes, é a diluição seriada, né? Porque se você pega a sua amostra e plaqueia, você não vai conseguir contar nada. Lembrando que a gente tem que contar entre 30 e 300 colônias. Abaixo não é adequado, nem acima. Por isso que se faz diluição seriada. Tira 1 ml, né, da sua amostra inicial, dilui, mistura aqui, que você vai ter 9 ml de meio salina, solução salina, um PBS, por exemplo, e você vai diluindo. Faz um shake, né, mexe e vai tirando de 1 em 1 ml. Você faz uma diluição seriada e vai plaqueando. Nas menores diluições, você não vai conseguir contar porque tem um excesso de colônias. Ou seja, você tem um excesso de colônias, quer dizer que sua água está extremamente contaminada. Aqui, ó, em 10 a quarta, você já tem uma concentração aqui, ó, 36 colônias, por exemplo. Em 10 a quinta e 10 a sexta, já diminuiu muito. Então, não dá para contar, não é estatisticamente viável. Ó, professor, 10 a menos 6, quer dizer que não existe mais. Cuidado, você nunca pode dizer que não existe. Tá? Porque aqui a gente deixa lá 24 a 48 horas, depende da metodologia, para crescer as colônias. E você conta. Se não cresceu colônia, não quer dizer que não há bactéria. Quer dizer que ela está numa concentração extremamente pequena, que é insuficiente para a produção de colônia. Então, pela lei, não seria patogênico, não causaria grandes problemas. Lembra que eu falei que na natureza vai ter, que tem que ter um pouquinho? Nada é 100% zerado. Então, quer dizer que se em 48 horas, de acordo com a lei, com os protocolos estabelecidos de análise microbiológica, não teve colônias, tá ok, quer dizer que tem uma concentração extremamente baixa de micro-organismos, porque é impossível você ficar contando um por um no olho, né? Então, nesse caso, você pega essa placa de 10 a menos 4, né, uma diluição de quarta, deu 36 colônias. Como que faz? Então, 36 vezes 10 a quarta vai ficar, então, 3,6 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml da amostra original, certo?
Outra coisa, você pode, quando você vai plaquear suas colônias, diluindo ou não, você tem dois métodos, o Pour Plate e o Spread Plate. Vou começar aqui pelo lado B, roxinho, o Spread Plate. Nele, né, quem está na parte da microbiologia clínica está mais acostumado. Você já tem uma placa com uma placa de Petri com o meio, que nem o amarelinho aqui, o meio ali um agar semissólido, sólido. Você pega a sua amostra, né, geralmente 0,1 ml é o máximo, joga por cima e estria, né, que a gente fala estriar, e depois conta as colônias. É prático, é fácil. Qual que é a vantagem? Os nossos organismos patogênicos, né, que estão na nossa temperatura, são resistentes, eles vão crescer. Qual que é a desvantagem? Anaeróbios não crescem, né, porque vai crescer só na superfície, então estarão em contato com o oxigênio. Então, ambas as técnicas têm vantagens e desvantagens. Quais são as do Pour Plate? Na Pour Plate, você tem a placa, você joga a sua amostra primeiro, né, que vai variar de 1 a 0,1 ml, você coloca a sua amostra, então você pode colocar 10 vezes mais, né, a amostra. E aí, o seu meio, o agar nutriente, você joga por cima, entenderam? Só que esse agar vai estar fundido, ou seja, 40, 50 graus, vai estar quente. Aí você mistura e deixa as colônias crescerem. Qual é a vantagem? Você tem colônias crescendo em 3D, em 3 dimensões. Você vai ter as aeróbias crescendo em cima, as anaeróbias crescendo embaixo, dentro do meio. Então você tem um crescimento para todo mundo. Qual a desvantagem? Eles têm que ser termorresistentes, né? Porque a temperatura está alta, então se a bactéria, se o seu micro-organismo não é resistente a 40, 50 graus, ele pode morrer ou se tornar inviável para poder crescer na placa. Então ambos têm seus prós e seus contras. Como nós trabalhamos com termotolerantes, né, coliformes termotolerantes, eles podem crescer em Pour Plate sem dúvida alguma. Como, por exemplo, você tem uma placa do meu mestrado, que eu fiz a técnica de Pour Plate no meio cromocult, que é o meio cromogênico, ou seja, o meio diferencial. Pelo metabolismo do organismo, a colônia vai ter uma cor. Então, tudo que for aí roxinho, né, esse azul bem forte, quase roxo, é E. coli. São colônias de Escherichia coli. Tudo que tiver em vermelhinho aí meio rosa são as coliformes totais, são os outros coliformes além da Escherichia. Então pode ter Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Enterococcus. E o que tiver de branquinho sem cor são bactérias heterotróficas que não são coliformes, não são do grupo coliformes. Uma outra maneira de ter uma noção de quantos micro-organismos tem é analisar o método do número mais provável. Né? Você inocula, faz diluições em vários tubos, né, deu positivo, você olha uma tabela e determina aproximadamente o número mais provável de micro-organismos. Então, naquele primeiro método que eu expliquei, a gente tem as colônias. Aqui você consegue contar o número de indivíduos. Tudo bem, pessoal? Aqui é uma parte microbiológica extremamente necessária para análise da água, porque contaminantes químicos e físicos, né, podem se acumular ao longo do tempo e trazer problemas futuros, mas os microbiológicos trazem problemas quase que instantaneamente. Não esquece de dar like no vídeo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.